o canal onde nos aventuramos em uma jornada envolvente através dos contos duradouros e das narrativas profundas encontradas nas Escrituras. Estou animado por tê-lo conosco enquanto exploramos a rica história destes personagens, eventos e lições que moldaram o cenário moral e espiritual ao longo da história. Hoje nos aprofundamos em um capítulo fascinante dos últimos dias da vida do rei Salomão. Então, pegue sua bengala figurativa e vamos atravessar as páginas sagradas juntos, descobrindo os desafios da sabedoria e as consequências que definiram esta figura icônica das Escrituras. Mesmo o mais sábio dos monarcas pode encontrar obstáculos, e Salomão não estava isento dessa realidade. Por trás da grandeza de sua sabedoria, existe uma vulnerabilidade que, como veremos, levou o seu reinado à beira do abismo. Hoje, exploraremos minuciosamente cada aspecto narrado nas páginas das Escrituras, desde a ascensão de Salomão ao trono até seus últimos dias. Acredito que essa análise meticulosa merece seu apoio com um like e uma assinatura no canal, contribuindo para a divulgação deste vídeo. Os últimos dias do rei Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, se destacam como uma figura notável nas Escrituras bíblicas. Reconhecido por sua excepcional sabedoria e papel crucial na construção do Templo de Jerusalém, sua ascensão ao trono de Israel foi marcada por desafios e intrigas familiares após a morte de Davi. Adonias, seu filho, tentou tomar o trono, mas a intervenção profética de Natã e de Batseba garantiu que o reinado de Salomão, o escolhido, fosse estabelecido. A revelação divina a Davi, registrada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, foi clara. Você derramou muito sangue e lutou muitas guerras. Portanto, você não construirá um templo em minha honra. Porém, seu filho, que será um homem de paz e tranquilidade, construirá o templo em Jerusalém. Seu nome será Salomão, e eu proporcionarei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Salomão, cujo nome deriva da palavra Shalom, significando paz e pacífico, é também chamado na Bíblia por Gedida, que quer dizer amado pelo Senhor. O reinado de aproximadamente 40 anos do rei Salomão sobre Israel ocorreu entre 971 e 931 a.C. Os primeiros anos de vida e juventude de Salomão são praticamente desconhecidos, mas com base em informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, é possível estabelecer um contexto para o ambiente em que Salomão cresceu. Davi, conhecido por suas múltiplas esposas, enfrentou inúmeros problemas familiares, resultando em intrigas entre esposas e filhos em busca de prestígio e poder. Salomão surge na história bíblica durante um período tenso na família real, à medida que uma luta pelo trono de Israel se desenrola devido à velhice e fraqueza do rei Davi. Antes deste episódio, o meio-irmão de Salomão, Absalão, tentou usurpar o trono de seu pai, mas sem sucesso. Mais tarde, o filho mais velho sobrevivente de Adonias, Davi, também tentou se proclamar rei de Israel, ecoando o movimento de Absalão. Adonias teve o apoio do ex-general de Davi, Joabe, e do sacerdote Abiatar. Ele fez inúmeras tentativas de ocupar o trono, incluindo a organização de um festival de coroação. No entanto, ao descobrir o plano de Adonias, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados trabalharam para lembrar Davi da promessa não cumprida a respeito de Salomão como seu sucessor. Portanto, Davi emitiu ordens relacionadas à ascensão de Salomão ao trono, e ele foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok. Provavelmente na época de sua coroação, o rei Salomão não tinha mais de 18 anos. Ele começou seu reinado promovendo a estabilidade e a unidade no reino. Sua característica mais marcante, que o diferenciava entre os líderes de seu tempo, foi sua extraordinária sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão estabeleceu uma aliança significativa com Deus, revelando não apenas sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina em seu governo. O evento crucial ocorreu em Gibão, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite,
Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pergunte-me o que você deseja, e eu darei a você." Salomão expressou sua humildade, reconhecendo a responsabilidade de liderar o povo de Israel. Em particular, ele mencionou sua necessidade de sabedoria para julgar, governar e administrar com justiça. Ele reconheceu sua dependência absoluta de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiariam o povo de Israel. A escolha de pedir sabedoria em vez de riqueza ou sucesso pessoal demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus ao pedido de Salomão foi extraordinária. Deus elogiou a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria solicitada, prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honras sem precedentes na história de Israel. Um episódio famoso que ilustra essa sabedoria é o envolvendo duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. A narrativa encontrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 16 ao 28, descreve duas mulheres que viveram juntas e deram à luz na mesma época. No entanto, uma das crianças morreu, levando ambas as mulheres a reivindicar a criança sobrevivente como sua. Diante desse impasse, as mulheres apareceram diante do rei Salomão buscando justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária: dividir a criança ao meio e dar metade a cada mulher. A resposta de cada mulher revelou a verdadeira mãe. A mulher que amava genuinamente a criança implorou ao rei para não prejudicar a criança e, em vez disso, sugeriu que a criança fosse dada a outra mulher. A outra mulher, que não era a mãe biológica, concordou com a proposta de divisão de Salomão. Essa resposta astuta revelou que a verdadeira mãe era aquela disposta a desistir da criança para protegê-la do mal. Salomão declarou que a mãe legítima era aquela que havia demonstrado amor maternal genuíno e ordenou que a criança fosse dada a esta mãe. Além de sua sabedoria, Salomão também se destacou por conquistas notáveis, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Este grande empreendimento não só serviu como epicentro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença constante de Deus entre o povo de Israel. A magnificência do templo não refletia apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a opulência e prosperidade do reino. O desejo de construir um templo ao Senhor foi inicialmente concebido por seu pai, o rei Davi. No entanto, foi Salomão quem executou este nobre projeto bíblico. A narrativa descreve meticulosamente detalhes e materiais preciosos, como o cedro do Líbano para a estrutura e o ouro puro para os adornos usados na construção do templo, refletindo a dedicação e reverência de Salomão a Deus. O local escolhido para o templo, o Monte Moriá, teve um profundo significado simbólico, sendo o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Este ato de fé e obediência precedendo a construção do templo enfatizou a continuidade do relacionamento especial entre Deus e seu povo. O Templo de Salomão emergiu como o epicentro espiritual e cultural de Israel, tornando-se um símbolo de unidade na adoração. Além disso, Salomão dedicou-se à construção de alianças internacionais, solidificando o comércio e as relações diplomáticas. Um exemplo notável dessas relações externas foi a visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão. Esses eventos estão registrados no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 13 e nos dois livros das Crônicas, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Ao chegar em Jerusalém, a rainha de Sabá apresentou perguntas desafiadoras a Salomão, testando sua sabedoria. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as perguntas da rainha de Sabá e não havia nada que ele não pudesse explicar. A jornada da rainha a Jerusalém foi marcada por uma impressionante caravana carregando uma abundância de especiarias, ouro e pedras preciosas. A troca de presentes durante a visita destacou o elevado caráter diplomático deste encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão estabeleceu relações diplomáticas com outros reinos. Ele formou alianças conjugais com princesas de nações vizinhas como Egito e Fenícia, uma prática comum na época para fortalecer alianças e promover a paz entre reinos. Porém, durante todo o seu reinado, Salomão não foi imune a falhas. Apesar de ser aclamado por sua sabedoria e grandiosidade, sua história também é marcada por erros e desvios
que eventualmente tiveram consequências significativas em seu governo e na história de Israel. Um dos maiores erros de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, indo contra as instruções divinas. O primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 3, conta que Salomão teve muitas esposas estrangeiras, incluindo a filha do faraó, e tomou princesas de nações vizinhas, desobedecendo à lei de Deus que proibia o casamento com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não eram apenas alianças políticas, eles também introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas que gradualmente exerceram uma influência negativa sobre Salomão. Ele começou a tolerar a adoração de vários ídolos e a participar de rituais que eram contrários ao culto exclusivo ao Deus de Israel. O ápice deste desvio foi a construção de templos para os ídolos em homenagem às divindades de suas esposas, um ato que contradizia diretamente os mandamentos de Deus. Esta apostasia, incluindo a construção de altares, marcou os últimos dias de Salomão, conforme relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo 11 e 12. Este período foi caracterizado por uma mistura de glória e sombras, revelando as complexidades de vida e de governo. As escolhas anteriores de Salomão, especialmente no que diz respeito aos casamentos com mulheres estrangeiras e a aceitação da adoração de ídolos estrangeiros, começaram a ter um impacto negativo em seu reinado. A ira de Deus manifestou-se levantando adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, rebelou-se contra o rei e tornou-se um líder proeminente que acabaria por liderar as tribos do norte. A morte de Salomão marcou o fim de uma era. Ele faleceu após um reinado de 40 anos, deixando um legado que incluía a construção majestosa do Templo de Jerusalém e um período de paz e prosperidade sem precedentes. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a causa exata da morte de Salomão. No entanto, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 41 ao 43, está registrado que o resto da história de Salomão, suas ações e a sabedoria que ele demonstrou, estão escritas no livro dos Atos dos Reis de Israel. Ele descansou com seus ancestrais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão o sucedeu. E assim terminamos mais um vídeo de histórias bíblicas. Se você ficou até aqui, não deixe de deixar um like, se inscrever no canal e comentar sobre o que mais você gostaria de aprender sobre esse grande rei Salomão. E para mais conteúdos de histórias bíblicas, acesse alguma das sugestões propostas ao final do vídeo.